Estamos iniciando mais um programa expandindo a consciência para o despertar do ser. Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E novamente nós estamos aqui, né, Alexandre, para falar de um tema importantíssimo e talvez o mais importante de todos os nossos programas. Então seja bem-vindo. Muito obrigado, Ju, gratidão mais uma vez compartilhar dessas reflexões contigo e com quem nos acompanha no programa. E o nosso tema de hoje, então, né, vai falar de um assunto muito sério, muito importante, bem como eu disse, né? Talvez o mais importante de todos os programas que a gente já tem feito até aqui. Nós vamos falar sobre desobsessão, compreender um pouco melhor como isso funciona. E para a gente falar de desobsessão, né, Alexandre, é importante entender na realidade o que é uma obsessão. Exatamente. Hoje nós vamos fazer um enfoque bem espiritual da coisa, né? Do que é a obsessão no sentido espiritual, mas a gente ouve essa palavra no nosso dia a dia aqui também, na vida física, né? O que vem a ser a palavra obsessão, né? Lá no dicionário é como se fosse uma mania de perseguição, uma ideia fixa, né? Uma fixação mental, como a gente comentava antes, né? E dentro do âmbito espiritual a gente aprofunda um pouco mais isso, né? Vai ao encontro dessa definição também, mas daí também é com vistas à dominação de um ser para outro, né? Seja do plano físico ou do plano extrafísico, né? Perfeito. Então hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais profundo sobre esse tema, né? Porque isso trouxe uma preocupação. Quando a gente fala em desobsessão e quando a gente fala em obsessão, é importante que cada ser que esteja à procura disso compreenda como ele de fato funciona. E como a gente vem falando de obsessão, então, né, Alexandre, cada um de nós é passível de obsessores, né? Ninguém está livre dessa situação. Como a gente já falou em outros programas, isso acontece pela baixa vibração, pela nossa baixa frequência, né? Então, em algum momento, a gente sintoniza com esses obsessores, que na realidade nada mais é do que os nossos irmãos menos favorecidos, que não conseguem compreender ainda o alicerce da vida, né? E passam a obsediar o próximo. Exatamente. Tudo é um jogo de sintonias e de influências, né? Que nem num rádio, né? Quando tu vai sintonizar uma rádio, tu estabelece uma frequência. Então, esta frequência tu vai ali sintoniza a rádio desejada, né? Então, quando no sentido da obsessão isso acontece, é quando nós temos uma sintonização dos pensamentos, dos nossos vícios, dos nossos hábitos, né? Então, essas polaridades, se elas são afins, né? Há esta frequência e aí gera uma sintonização e aí passa a haver a obsessão, que é justamente esse grau de influenciação, né, que acontece, aí a gente disse, né, entre seres do plano físico, extrafísico, aí tem os tipos, né, que até um programa atrás, né, a gente tratou a respeito disso, né, então a gente pode também esmiuçar aqui hoje. E como esse tema é tão importante, né? Muitas pessoas hoje têm buscado mais a desobsessão, né? Eles sempre imaginam, alguém disse, ou através de cartas, ou de alguma consulta, ou de alguma terapia, que essa pessoa possivelmente está acompanhada com obsessores. O que vem em mente, em primeiro lugar, preciso fazer uma desobsessão. Tempos atrás, então, a gente sabia que a desobsessão normalmente era feita em centros espíritas especializados, com médiums, né? Com aquela equipe toda reunida, amparada pela espiritualidade, para então, assim, poder doutrinar esse nosso irmão obsessor, né? Porque na desobsessão, então, é buscado esse irmão onde quer que ele esteja, né? Através da palavra fraterna, através do amor, né? Então, a gente doutrina esse espírito para que ele nos dê o consentimento, né? De ser encaminhado, então, para hierarquias, então, mais específicas, mais especializadas nesse tratamento, né? Porém, nos dias de hoje, né, Alexandre, está acontecendo assim. Quando se fala em obsessão, as pessoas pensam que é simplesmente só fazer um cursinho de apometria, ou porque acham e entendem que tem mediunidade ou que trabalham com certas guias espirituais, né, que pode sair fazendo por conta própria. Porém, elas não sabem o grande risco que elas estão correndo, né?
Porque aparentemente ali parece-se que está se fazendo bem, mas ela está fazendo o mal para ela mesma. E muitas vezes essas pessoas estão fazendo isso sem ter o conhecimento do que estão fazendo, né? Sim. Então hoje nós temos vários casos, né, Alexandre? Por exemplo, assim, ó, às vezes alguém foi lá, um grupinho se reúne, né, foi lá, fez um cursinho de apometria e acham que podem sair praticando por conta própria, mas eles não conseguem entender afinco o que seria essa desobsessão, né? Que normalmente a desobsessão ela é acompanhada por autorizações de grupos superiores, de espíritos de alto escalão, né? E principalmente amparado e protegido por Arcanjo Miguel, que é ele que vai nas zonas sombrias, né? Nos guardar, nos proteger. Então, essas equipes especializadas, elas vão lá então recolher aquele irmão, né? Que está através da frequência vibratória lhe causando algum mal. Mas o que será que acontece, Alexandre, quando esse grupo de pessoas, por conta própria, simplesmente decide fazer um cursinho de apometria e já sair atuando? Sim, a gente costuma dizer que dentro de um grupo de trabalhadores encarnados no meio físico, por trás existe uma grande equipe espiritual superior dando este suporte, este ancoramento. Se a gente faz um curso, normalmente é de curto período, ou de um conhecimento mais superficial, mais raso, né? Estas entidades que já são, de certa forma, experientes naquilo que fazem, independente da tendência que tenha, né? Se é uma tendência desviada, muitos ali são experientes naquilo que fazem. Eles têm táticas de manipulação mental, eles enxergam no fundo da alma da gente. Então, tanto que eles apontam os nossos erros, os nossos vícios. Se a gente vai tentar doutrinar para quem não sabe, é esclarecer a entidade dentro dos trabalhos espirituais, dentro dos trabalhos mediúnicos. Se as pessoas não estão bem firmadas, se não estão num trabalho de reforma íntima, né, incessante, disciplinada, né, dedicada, eles pegam no nosso ponto fraco. Eles acham uma brecha para abaixar a nossa sintonia e ali, quem sabe, obsidiar também esses trabalhadores, esses que não têm um conhecimento muito firmado. Nós precisamos estudar com afinco isso, nos aprofundar, né, e procurar centros, seja eles espíritas, espiritualistas, instituições com credibilidade, idôneas, para que possam nos passar este conhecimento e conseguir debelar isso e esclarecer tanto os seres do espaço quanto os que aqui estão. Exato. E hoje, assim, também quando se fala em terreiras, casas de umbandas, quimbandas, né? O cuidado também não é só com o dirigente da casa que conduz a situação, né? Porque normalmente esses lugares trabalham com equipes de Exus, pombagiras, né? E esses seres por si só, eles têm um grande conhecimento, né? Só que na realidade, muito dessas equipes e muito desses seres, eles trabalham para os dois lados ou às vezes para um lado só. Existe, por exemplo, normalmente se referindo a Quimbanda, né? Normalmente esses espíritos, eles trabalham com magias negras, né? Com feitiçarias, com alguma coisa nesse sentido, prender, fazer amarração, né? Então, muito pouco eles trabalham para os dois lados, tanto para a luz quanto para o bem, né? As terreiras já trabalham já com esse sentido das umbandas, né? Tanto podem algumas fazer o bem quanto fazer o mal, quando que na realidade a umbanda ela é vista apenas como o ato de fazer o bem. Mas a gente sabe que hoje muitas poucas trabalham só com essa linha, né? Tanto fazem o bem quanto fazem o mal. Só que ao mesmo tempo, né, algumas estão desenvolvendo trabalhos e técnicas de trabalhar com desobsessão. Eu não estou dizendo que isso não acontece, isso acontece sim, só que o cuidado, né, Alexandre, por exemplo, se aqueles guias espirituais vão lá buscar aquele irmãozinho que está obsediando alguém, né, para onde esses irmãos estão sendo levados? Quando a gente trabalha com uma equipe espiritual de alto cunho, de alta elevação, essas equipes então levam para a doutrinação, para a cura, para tratamento, para depois então uma reencarnação, né? Mas trazendo sempre o amor incondicional, sem julgamentos. E normalmente quando esse trabalho é feito em terreiras,
para onde esses guias estão levando esses irmãos obsessores, né? E aí é que entra o cuidado muito grande, porque a pessoa que vai lá à procura da desobsessão, ela quer se libertar, mas ela não entende o que vai acontecer logo após com aquilo ali. Então, normalmente, esses irmãos que são lá amparados, que são lá buscados dos umbrais, né, ou onde quer que eles estejam, muitas vezes eles podem ser até mesmo aprisionados. Porque a legião do mal, e principalmente muitas das equipes dos Exus, né, eles aprisionam esses seres, né, esses obsessores, e fazem de escravos para trabalharem para eles, né, vai ser mais um servo deles. E como eles são conquistados, como eles são convencidos pela dominação da raiva e do ódio. Então, lhe é prometido a vingança, né? Você vai junto conosco, se torna um membro da nossa equipe, né? E junto nós vamos trabalhar e tu vai te vingar daquilo que tu precisa. Então, na realidade, esses irmãos obsessores, muitas vezes, eles são aprisionados por uma falsa ilusão, quando na realidade a gente precisa trabalhar a cura, né? Dessa raiva, desse ódio e dessa vingança. Mas o segundo maior cuidado que precisa ter nesse quesito, né, Alexandre? Porque normalmente os médiuns de terreira, por exemplo, ou equipes que se reúnem para fazer desobsessões por conta própria, né? Quando eles descem para essas zonas umbralinas para resgatar esses irmãos que são obsessores, né? Eles estão correndo um grande perigo, por eles não estarem totalmente amparados pelas equipes da luz, né? Todos nós já fizemos algo de errado e esses irmãos, eles conhecem as nossas falhas, as nossas fraquezas. Então, quando a gente vai para esses lugares denso, pesado, corre o risco da gente se sintonizar com os nossos traumas passados, com as nossas mazelas, com os nossos malfeitos e corre o risco da gente também ficar aprisionado. Então, quando a gente retorna para cá, a nossa vida ela não se torna bem sucedida, porque a gente acessou algo que não era para ter acessado, por falta de conhecimento, por falta de precaução, né? Então, na realidade, nós temos um exemplo muito fortíssimo hoje, que eu até trouxe para o nosso programa, né? Uma das pessoas que eu tenho como um grande cunho da espiritualidade e conhecimento, né, dessa frota de obsessão, que é o nosso grande escritor Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro é um dos maiores especialistas, né, de frequentar esses lugares, essas zonas umbralinas, amparado pela equipe espiritual. E mesmo assim, Alexandre, nós temos um relato fortíssimo que o próprio Robson Pinheiro nos conta recentemente, né? Por ele estar indo lá nessas zonas umbralinas, relatando como que funciona esses lados, esses setores da obsessão, Robson Pinheiro, com toda a iluminação que ele tem, com todo o aparato da espiritualidade que ele tem, ele foi fortemente atingido na sua saúde física. Ele não conseguiu escapar. Ele estava passando por um processo que ele estava saindo de viagem, né, para dar um curso, dar uma palestra no lugar aonde ele iria, né, e quando ele estava chegando no aeroporto, ele começou a passar mal, e ele foi para o banheiro e ali já começou todo o drama do processo do Robson Pinheiro. O que conta os nossos irmãos espirituais, né, a equipe que trabalha com Robson Pinheiro? É algo difícil de acreditar, mas acontece na vida real. Robson Pinheiro recebeu uma forte irradiação, como se fossem radiações de bombas atômicas. E de que forma ele recebeu isso? Ele recebeu um grande ataque espiritual, né? Quando ele estava fazendo essa busca, esses conhecimentos, para fazer mais uma publicação em seu livro, né? O que salvou a vida de Robson Pinheiro? Foi um dos mentores, foi um dos seres de luz que trabalha com ele, que na hora da irradiação se colocou a milhões de metros de distância do Robson Pinheiro, se colocou na frente dele para parar essa irradiação que estava sendo colocada para o Robson, e mesmo assim Robson foi respingado. Ele passou por dores profundas, ele passou por processos profundos, né, de ter que estar se recuperando, e ele foi atingido bem na zona genital lá embaixo.
Então, assim, ó, ele sofreu imensamente horrores, né? Demorou muito o tratamento dele, né? Eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, principalmente no YouTube, né? Então, se a gente parar para pensar hoje, né, Alexandre, se um cara desses com forte cunho, que é o Robson Pinheiro, que escreve vários livros, né, as Legiões, livros de obsessores, né, ele conta tudo enriquecidamente com detalhes e ele é fortemente amparado e ele está aqui a serviço da espiritualidade, ele está aqui para relatar tudo isso, para nos trazer o conhecimento. E mesmo assim, esse grande ser, ele foi atacado, né? Imagina essas pessoas então que hoje estão entre parentes, podemos dizer, brincando de desobsessão. Eles não sabem com quem estão lidando, eles não sabem com quem estão se metendo, eles não estão tomando cuidado aonde estão pisando. E isso serve para os nossos caros ouvintes também que nos acompanham, né? Quando for procurar em temas como esse, quando for procurar lugares como esse, vocês têm se informado do assunto, vocês têm se informado sobre o tema, do que vocês estão buscando e aonde vocês estão pisando? Exatamente. Se um médium experiente respingou nele, né, e em algum momento da vida a gente sofre baixas de sintonia, né, ele também não está livre disso. Ele pode ter tido um momento que ele baixou a sintonia, que ele não estava muito bem, e isso respingou nele. Mesmo sendo um médium experiente, com conhecimento, ninguém está livre. Então imagina alguém que tem um conhecimento superficial, que faz um curso de final de semana e vai tratar com obsessores tão pesados, vai tratar com certos trabalhos mediúnicos que há uma diferença, uma disparidade muito grande entre o conhecimento daquele médium encarnado e estas entidades que já estão há décadas, há séculos ou há milênios fazendo o que estão fazendo, né? Então, nesse sentido, toda a plantação tem a sua colheita. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a forma como nós lidamos com essa espiritualidade, né? E para a gente conseguir lidar com a obsessão, para se transformar numa desobsessão, para que a gente se livre das obsessões, nós precisamos de muitos anos, não é dias, não é horas, de estudo, de autoconhecimento, colocar isso como nossa meta de vida também. Às vezes a gente se distrai tanto com a parte material, que é necessária para a nossa subsistência, sim, mas a nossa parte espiritual também é meta de alma, também é objetivo de vida para nós aqui. Então a gente também tem que voltar um dia para a casa do Pai melhores do que quando aqui chegamos. E esse melhores dá a entender também uma alma mais iluminada, sim, mas com as virtudes e com o conhecimento. Ambos estão juntos nesse processo, né? Então, quando a gente fala em desobsessão, a gente fala disso. Oração, não 24 horas de oração falada, mas viver uma vida de oração, né? Disciplina, autoconhecimento, né? O conhecimento da espiritualidade, né? Nesses centros sérios, né? Seja eles espiritualistas ou espíritas, se exige muito tempo de estudo, de leituras, de práticas, de vivências, para que a gente sinta essa espiritualidade e não se deixe levar por essas frequências que podem ser verdadeiras armadilhas do ego, né? O orgulho, a presunção de que a gente pode, de que a gente é um guerreiro que vai vencer eles. Tu acabaste de usar algumas frases que eles usam para intimidar um médium que não está bem firmado. Você sabe com quem você está falando? Tu não tem ideia com quem tu está lidando. Eu vou te destruir, eu vou acabar contigo, né? Então são muitas dessas afirmações que podem balançar o médium e aí respingar nele certas frequências que, para sair depois, só com muito amparo, com muito ancoramento, que a gente diz, né, dos mentores de luz. E a gente tem que ter uma relação íntima com eles nesse sentido. E não é fácil. Para quem já foi trabalhador de centro, seja ele qual for, sabe do que a gente está falando, né? Nós precisamos ter um estudo, um foco, uma perseverança constante, né, para a gente não virar presa deles. Certa vez, um obsessor disse para nós, ele deu a letra para a gente nos trabalhos mediúnicos, né? Nós que já trabalhamos em centro espírita, ele falou uma frase curta e certa, que foi uma verdadeira lição. Eu dei quase gratidão para ele quando ele falou isso.
Eu não falei porque eu acho que ele ia pensar que eu ia estar zombando dele, né? Mas ele disse assim, ó, vocês abrem a porta, nós passamos. Então eu achei perfeito. Eu quase disse gratidão, obsessor. Tu acabou de me ensinar, né, que eu preciso orar e vigiar, que é o que o nosso mestre das desobsessões, Jesus, recomendou para nós. Exato. E quando a gente fala de obsessores, né, Alexandre, a gente fala que nós mesmos podemos ser esse irmãozinho amanhã depois do lado de lá, né? Porque quando a gente aqui tem muita mágoa, muito rancor, muita vingança, não consegue perdoar, isso já é um auto-obsessor, né? Então, em vida, a gente tenta se conter, a gente mantém uma distância, mas nutre esse sentimento. E quando a gente está desencarnado, a gente não segura. Ainda mais se tem alguém ali ó, cutucando a gente. Vai lá, faz. Não deixa isso passar em branco. Vai lá e cobra, é teu direito, que não sei o quê. A gente já vê muito isso hoje aqui na realidade, né? A gente já vê um colocando pilha no outro. Eu não vou deixar isso barato, eu não vou deixar... Isso são formas de obsessão, né? Então, na realidade, obsessores nada mais é do que nossos irmãos espíritos desencarnados e até mesmo encarnados, que ainda não conseguiram compreender o que é a prática do bem, né? Então, esses espíritos, eles precisam de estudos, eles precisam de doutrinação, né? E quando a gente fala desses centros, né? A gente está falando também de estudos que esses centros oferecem, né, Alexandre? Porque nenhuma casa consegue ficar ancorada, nenhuma casa consegue ficar em pé por muito tempo se ela não tiver estudo, se ela não tiver a doutrinação, se ela não tiver o ensinamento. Os próprios médiuns que ali trabalham precisam de doutrinação, eles precisam conhecer o que eles estão fazendo e do que eles estão trabalhando, né? Então eu sempre digo, quer saber se uma casa ela é forte, ela é eficaz? Visualize se essa casa tem doutrinação, se tem grupos de estudos, né? Então, assim, as pessoas precisam buscar informações de onde elas estão pisando, aonde elas vão buscar conhecimento, às vezes, com pessoas que sabem muito menos do que elas, né? E aí precisa ter o cuidado. E como é que a gente faz fora de tudo isso, né, para se livrar dessas obsessões, né? O nosso próximo mestre Jesus já dizia, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, se a gente no nosso dia a dia trabalhar conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem, a gente não abre porta para esses irmãozinhos virem nos atormentar, né? A gente está num campo blindado, porque afinal de contas eu já aprendi o que é o amor, eu já estou trabalhando o conhecimento e o autoconhecimento, então eu estou fazendo a minha parte. Se aquele irmãozinho não está, então é um processo dele e eu não preciso pagar por isso, né? Então, hoje, não é necessário simplesmente a gente ir lá, eu preciso fazer desobsessão. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou lá e eles tiram de mim, mas volto para casa pensando e fazendo a mesma coisa, outro irmãozinho vai se sintonizar com aquela energia, a porta se abriu e ele entrou. Então, a vida dessas pessoas não andam, né? E pode olhar, normalmente vida de pessoas de terreira também não anda, né? Eles também têm uma dificuldade enorme de progredir, de ter sucesso, né? Por quê? Porque é um serviço muitas vezes de mão dupla. Se a pessoa não trabalha só com a prática do bem, tem a lei do retorno. Em algum momento isso vai ser cobrado, em algum momento isso vai retornar. Então é muito importante a gente ter essa sã consciência, né? Do lado de lá, Alexandre, aconteceu um caso uma vez comigo, né, que foi muito interessante. Eu atendia, né, eu atendo pessoas de tudo quanto é lugar, tanto de religiões quanto de terreira, né. O meu espaço está aberto, eu abro portas para qualquer pessoa que esteja lá necessitando do meu auxílio, né. E certa vez, né, eu estava acolhendo pessoas que estavam em busca de transformação, em busca de mudanças, né? E através, digamos que entre parênteses, da doutrinação, aquela terapia de conversa que a gente faz antes do atendimento, explicando para a pessoa como que as coisas funcionam, por que que isso acontece, né? Aquela pessoa, na busca do conhecimento, ela começou a mudar os hábitos dela, ela começou a mudar as atitudes dela, né? Ou seja, automaticamente não tinha mais espaço para os obsessores se aproximar, porque ela começou a mudar seus hábitos e a sua conduta, né?
E eu me lembro perfeitamente um dia que a espiritualidade traz isso muito como um ensinamento. Eu estava atendendo, a pessoa estava deitada ali na hora do atendimento e eu vi adentrar dentro de um espaço um irmão obsessor. Mas ele foi lá para saber aonde aquela pessoa estava indo, por que aquela pessoa estava mudando tanto assim, aonde que ele estava indo, que eles não conseguiam mais se achegar até ele, né? Então ele ficou ali no canto da sala, me olhando. A espiritualidade permitiu, porque nada foi feito, ele veio ali só para observar, só para aprender, assim como vão em centros espíritas, né, para aprender, escutar palestras, serem doutrinados, né? Ele foi ali para ver o que estava acontecendo. Após ele sair dali, o que ele fez? Ele foi levar a informação para o seu chefe. Olha, ele está frequentando tal lugar, por isso que a gente não tem mais afinidade com ele, né? Tal pessoa está atendendo. O que eles fazem nesse momento, Alexandre? Eles ficam vigiando aquela pessoa por horas e dias, eles ficam de sentinela, esperando aquela pessoa cometer um ato falho para eles adentrarem e tomar posse daquele ser de novo. Por isso que Jesus Cristo diz, orai e vigiai, né? Quanto a mim, como a instrutora naquele momento ali, eu posso ser atacada também por esses seres, né? Porque afinal de contas sou eu que estou doutrinando, sou eu que estou conduzindo para a luz, né? Só que eu não posso ficar com esse medo e com esse receio se eu estiver na prática do bem. Se o meu serviço ali é o amor incondicional e a prática do bem, com certeza eu vou estar muito bem amparada e essas pessoas nada poderão fazer contra mim. Agora, se em algum momento eu vacilar, eu serei o alvo fortíssimo deles. Exatamente. E uma das partes fundamentais disso é a confiança na espiritualidade. Que não adianta a gente querer ser o exército de uma pessoa só. Dizer que a gente pode, eu vou lá e acabo com isso, eu expulso, eu vou acabar com ele vai deixar de te influenciar, porque isso não é confiança, isso pode ser presunção, isso pode ser prepotência, e é justamente o que eles querem também, sabe? A gente pode se mostrar confiante tendo respeito, né? Tendo conhecimento e confiando na espiritualidade, porque a gente sabe que a maior parte do trabalho são eles que fazem. Que a gente está ali como instrumento e o que a gente na verdade menos tem que fazer é atrapalhar. Quanto menos nós atrapalharmos, melhor. Se nós vamos estar insuflando e motivando os obsessores a realizar o trabalho deles, né? Então nós vamos estar só no meio ali, né? Atrapalhando, né? De forma aleatoriamente ali, pensando que está fazendo alguma coisa. E só o conhecimento, a confiança na espiritualidade e viver uma vida pautada no bem, né, com equilíbrio, vai fazer com que a gente tenha métodos preventivos naturais de desobsessão no nosso dia a dia. Com a família, no trabalho, nas nossas ações, sozinho ou acompanhado, enfim. Então, para a gente finalizar, né, Alexandre, que o nosso tempo passa tão rápido e um assunto tão importante desses, né, daria mais um bom tempo para a gente trazer explicações aqui. E tu trouxeste uma palavra muito importante, né, respeito. A gente tem imensamente respeito por esses irmãos que estão lá do outro lado, né, tanto esses que trabalham na linha do bem, quanto aqueles que trabalham na linha do mal. A gente respeita, a gente sabe a força e a gente sabe a potência que esses irmãos têm, né? Então, cada um faz a sua parte, nós respeitamos quem está do lado de lá, né? Para sermos respeitados também do lado de cá. E lembrando também que muitas vezes são esses irmãos que têm um papel fundamental e importante. Quando a gente diz, esses que trabalham para o lado do bem, são eles que vão lá buscar esse resgate, são eles que vão lá fazer esses trabalhos que muitas vezes a gente não pode fazer, né? Eu costumo dar um exemplo assim, tu imagina uma favela, né? Cheio de assaltantes marginais, um policial não consegue entrar lá. Assim como nós, nessas zonas umbralinas, nós também não conseguimos entrar. Quem tem que entrar nesses locais são esses seres especializados, que são esses Exus, que são essas pombagiras. Então eles têm um grande trabalho, eles têm um papel importantíssimo para nós na humanidade, né? Mas se certificando que eles estão trabalhando para a luz,
que eles não sejam aqueles seres que estão escravizando aqueles irmãozinhos na quais eles estão recolhendo. Então, a responsabilidade é deles, mas é sua também que vai à procura desses seres. Então, fica aqui o nosso recado, espero que vocês tenham assim compreendido a importância e o cuidado sobre esse assunto. Com certeza, foi muito proveitoso, então esperamos que todos tenham assimilado. O assunto não acaba aqui, ele é muito rico e muito profundo, então convidamos a todos a procurar uma instituição idônea, com credibilidade, e busque estudar a espiritualidade, nunca foi tão necessário. E se querem se aprofundar mais sobre o tema aqui então que nós estamos trazendo, né? Procurem no YouTube, busquem vídeos, busquem explicação, especialmente de Robson Pinheiro. Vocês vão entender tudo sobre o que nós falamos aqui essa noite, certo? Gratidão aos nossos patrocinadores, espero que vocês tenham gostado desse assunto e até uma próxima oportunidade. Até mais!